Olá, eu sou o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. E agora nós estamos na Escola Bíblica Dominical. A nossa igreja, assim como muitas igrejas, estudam a Palavra de Deus. Então nós temos uma escola. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos estudam a Palavra de Deus. Naturalmente que se nós cremos em Jesus Cristo, nós precisamos conhecer aquilo que nos ensina a Palavra de Deus. E nós convidamos você aqui no YouTube para, juntamente conosco, estudar a Palavra de Deus. E eu vou começar esse estudo fazendo uma oração, e eu peço que você nos acompanhe. Senhor Deus, nós agradecemos pela Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, a Igreja Batista Videira. E agora, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele nos ilumine, de forma que possamos compreender a Tua Palavra e sairmos enriquecidos deste estudo. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja assistindo este vídeo. E também, Senhor, abençoe a Igreja Batista Videira. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora com a ajuda de Deus, podemos estudar a Palavra dEle. Vou começar com uma pergunta esse estudo, né? O hábito de falar com Deus muda nosso jeito de falar com as pessoas. Você concorda? O hábito de falarmos com Deus muda nosso jeito de falarmos com as outras pessoas. O que você acha? Alguém disse que o seguinte: não deixe para amanhã a oração que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã a oração que você pode fazer hoje. Muito bem. E ainda uma outra frase sobre oração, que é o nosso tema, como você já percebeu. Eu toco o céu quando os meus joelhos tocam o chão. Eu toco os céus quando os meus joelhos tocam o chão. Vamos conversar sobre oração, vamos estudar sobre oração. Oração é o ato de você falar com Deus. E para estudarmos sobre esse assunto tão importante, alguém já disse que a oração está para a vida do cristão, assim como o combustível está para a vida do carro. O carro precisa de um combustível para poder se locomover. E a oração é o combustível das pessoas que seguem a Jesus. É através dela que a gente consegue ir em frente. É fundamental conversarmos com Deus. Nós vamos hoje estudar sobre a oração que Jesus fez na cruz. Exatamente. A oração que Jesus fez na cruz. Lá no Calvário, quando Jesus foi crucificado, ele fez uma oração. Então nós vamos ler o texto e vamos estudar esse texto. Eu convido você a, juntamente comigo, abrir sua Bíblia aí em Lucas capítulo 23, dos versículos 33 a 34. São dois versículos. Lucas capítulo 23, versículos 33 a 34. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, aí então vem o registro da oração que Jesus fez lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Que Deus abençoe a sua palavra e que possamos compreendê-la e, ao estudá-la, possamos crescer em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. A primeira coisa que nós observamos aqui é o seguinte: Jesus,
na oração que ele fez na cruz, ele orou no momento mais difícil da sua vida aqui entre nós. Estava lá na cruz, levando sobre si os nossos pecados, estava sendo massacrado naquela cruz, as pessoas estavam zombando dele, o seu corpo sofria e ele estava num momento absolutamente terrível no seu ministério, na sua jornada aqui entre nós. Mas nesse momento tão difícil, o que faz Jesus? Ele faz uma oração. Exatamente. Ele não precisava orar. Se orar é falar com Deus, e se Jesus é o próprio Deus encarnado, ou seja, o Emanuel, Deus conosco, Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. Ora, ele não precisava orar, mas ele orava. E ele orou lá na cruz, e em outros momentos, em muitos outros momentos no seu ministério entre nós, para que nós pudéssemos ter assim uma noção da importância de orarmos, nesse caso, nos momentos difíceis da nossa vida. A oração, ela lança em nosso coração esperança, lança paz. Então, se nós não orarmos nas horas difíceis da nossa vida, nós seremos uma presa muito fácil para o desespero, para o medo. A oração, se você está passando um momento muito difícil na sua vida, fica o exemplo de Jesus. Orar, dobrar os joelhos, conversar com Deus, colocar as nossas aflições diante do Altíssimo. Deixou o exemplo o Senhor Jesus, no momento mais crítico da sua jornada entre nós, ele faz uma oração. Às vezes, nas horas difíceis, ao invés de orarmos, nós reclamamos, murmuramos, nos desesperamos e simplesmente não oramos. O que devemos fazer quando a situação é muito difícil, quando as tempestades estão gigantescas e querem nos tragar, é um ótimo momento para oração, conversarmos com Deus. Olhando para esse texto, nós vemos que Jesus orou para nos dar exemplo. Na oração que Jesus fez na cruz, como dissemos, ele não precisava orar. Ele orou para nos deixar um exemplo. Ele, o Senhor Jesus, ele realmente estava desejoso de que nós seguíssemos este exemplo que ele nos deixou. Jesus não ensinava apenas com palavras, ele ensinava e ensina com seus exemplos. Por isso, nesta hora tão difícil, ele faz uma oração. Ele orou de forma sucinta. Você percebe aqui que a oração de Jesus é uma frase. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É uma oração sucinta, porque a oração, ela não se mede pela quantidade de palavras, mas ela se mede pela intensidade de cada letra, de cada palavra que você fala para com Deus. Ela se mede a partir do momento de que aquilo que você está falando brota do mais profundo do seu ser. Então, a oração não se mede por quantidade de palavras, e muito menos por repetição de palavras. Jesus até condenou que se repetissem palavras em orações. Não é? Bem, na oração que Jesus fez na cruz, nós vimos então que ele orou no momento mais difícil da sua vida, ele orou para nos deixar exemplo, e também ele orou referindo-se a Deus como Pai. Veja a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Interessante isso. Pai. Lá em João capítulo 1, versículo 11, a Bíblia diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tomarem ou de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A Bíblia ensina que toda pessoa, seja ela quem for, ela é uma criatura de Deus. E a mesma Bíblia ensina que essa criatura de Deus, se ela tiver uma conversão a Jesus, se ela entregar sua vida a Jesus, se ela crer efetivamente em Jesus e permitir que Jesus entre na sua vida para ser o seu Senhor, o seu Salvador, esta pessoa torna-se de criatura para um filho ou uma filha de Deus. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, você deve chamar Deus de Pai, porque é isso que Ele é para a gente. Por isso, Jesus, na sua oração, Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ao orar, nós devemos nos referir a Deus como Pai. Lembra da oração do Pai Nosso que estás nos céus? É um modelo de oração. Então, nós temos esta bênção de poder chamar o nosso Deus de nosso Pai. Que coisa mais linda! Meu Pai de amor, meu Pai querido, meu Pai poderoso, meu Pai que estás nos céus. Ah, como é bom ser filho, ser filha do Altíssimo, não é mesmo? Se você ainda não é, entregue a sua vida a Jesus. Deus quer ser o seu Pai. Você precisa entregar sua vida a Jesus e render-se a Ele, tê-lo então como Senhor e Salvador. Vamos em frente. Na oração que Jesus fez na cruz, nós ainda observamos que Ele orou pelos seus inimigos. Interessante. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No momento em que estava repleto de dor, estava sendo alvo de tanto escárnio, de tanta zombaria, Jesus ainda ora pelos seus inimigos, pelos seus algozes, pelas pessoas que o matavam. Gente, que oração é essa? Orar pelos seus inimigos. Jesus ensinava isso. Pagar o mal que te fazem com coisa boa, com boas ações. Nós não podemos esquecer esse lado do cristianismo. Ele é fundamental também. Temos que lutar contra nossos instintos carnais. Nós devemos amar, inclusive, as pessoas que nos fazem muito, muito, muito mal. A Bíblia não diz que é fácil amar seus inimigos. Pelo contrário, Jesus mesmo prova que amar é uma coisa difícil. Por amor, ele enfrentou a cruz. Então, amor tem preço a ser pago. E Jesus, então, aqui, ele está orando pelas pessoas que estão fazendo mal para ele. Você tem feito isso? Às vezes a gente estuda sobre oração e tantas coisas e esquecemos de detalhes como esse. Não é nada fácil orar por alguém que te persegue, orar por alguém que difama você, orar por alguém que está tramando contra você, orar por pessoas que estão ou que já fizeram mal para você. É muito difícil, mas é o que Deus deseja. Nós devemos ser canais da graça dele. Ele nos olha com graça, com misericórdia, com amor. E ele deseja que nós sejamos canais dessa graça, misericórdia e amor. Deixe as pessoas que perseguem você nas mãos de Deus. Deus é justo juiz, ele sabe lidar com elas. Fique tranquilo. Deus guerreia as nossas guerras. Nós devemos procurar orar, porque enquanto você ora pelas pessoas que estão crucificando você, magoando você, machucando você, querendo o teu mal, enquanto você ora por essas pessoas, você não permite que amargura, que ódio, que rancor fique no seu coração. A oração limpa o seu íntimo,
limpa o seu coração de sentimentos que não são aprovados por Deus e que não fazem bem para a gente. Então, nós aprendemos aqui mais esta lição. Jesus orou por seus inimigos. Eu e você devemos orar também pelos nossos inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se os nossos inimigos soubessem que, ao nos perseguir, ao tentar nos prejudicar, eles estão comprando uma briga com o nosso Deus, eles não fariam isso. Mas eles são nossos inimigos porque estão cegos. Se eles perguntassem para Deus, com certeza não fariam coisas ruins para conosco, não é mesmo? Então, os nossos inimigos não sabem o que estão fazendo. Pensam que sabem, mas não sabem. Bem, na oração que Jesus fez lá na cruz, nós vemos que o último exemplo que Jesus nos deixou antes de morrer foi a oração. Uma das últimas coisas que ele fez lá na cruz foi orar. Por quê? Exatamente porque é fundamental para a vida dos seus servos, dos seus seguidores. A oração é tão importante para um seguidor de Jesus Cristo, que lá na cruz ele disse: eu vou deixar esse exemplo mais uma vez, para que eles percebam que é muito, mas muito importante orar, conversar com Deus, buscar a Deus em oração. Então, nesse desfecho ministerial de Jesus, lá na cruz, ele nos deixa um exemplo. O exemplo de oração. Ainda nós podemos perguntar para esse tema sobre oração. Não sei se você já ouviu isso. Vamos pedir lá que tal pessoa ore por nós porque ele tem poder, né? A oração dele é poderosa. Olha, eu quero dizer para você que o poder da oração não está naquele que a faz. O poder da oração está em quem a escuta, ou seja, Deus. Na verdade, a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Nós precisamos que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Mas devemos orar, porque é orando que aprendemos. Eu li certa vez de uma pessoa que tentou ensinar outra pessoa a nadar, mas elas estavam longe. Então ele mandou um e-mail, ou nos dias de hoje seria um WhatsApp, não é mesmo? Mas aí mandou com todas as técnicas para nadar e disse: olha, você tem que esticar o corpo, colocar a cabeça para fora, para cima, as mãos em forma de concha, bater os pés, enfim, ele deu todas as técnicas. Mas a resposta foi muito chata, porque a pessoa disse: olha, eu tentei, mas não consegui, não aprendi a nadar. Foi então que a pessoa percebeu: você tentou aonde? E a pessoa respondeu: olha, foi aqui e no meu quarto. Eu falei: não, para você aprender a nadar, você tem que ir para a água, é óbvio. É uma história meio estranha, mas ela retrata muito a questão da oração. Não se aprende a orar com uma lista, com técnicas. Se aprende a orar orando. Digamos, você precisa se atirar no oceano espiritual, conversar com Deus. Tem gente que não ora porque diz assim: eu não sei orar. Como não sabe orar? Orar é você falar com Deus, colocar o que está aqui dentro no altar de Deus. Querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus nos deixou o exemplo de oração. Ele era um homem de oração. Eu me lembro de George Miller, que é considerado como um homem que teve grandes experiências com oração.
Certa vez ele estava indo de navio para Bristol, naqueles velhos tempos, e os navios eram bem lentos e bem limitados, mas ele estava indo de navio para Bristol. E estava com uma reunião, um culto marcado para o sábado. Mas o navio estava quase que parado, porque havia um nevoeiro muito grande. Então ele chamou o capitão lá do navio e disse: eu preciso estar sábado em Bristol, porque eu preciso pregar a palavra de Deus. E o capitão do navio disse para o Miller: olha, você me desculpe, mas você jamais estará sábado em Bristol, porque esse nevoeiro impede que nós tenhamos uma velocidade razoável. A gente está sem nevoeiro, sem poder enxergar como é que a gente vai avançar com o navio. Então ele convidou o capitão para ir lá no porão do navio fazer uma oração, pedir a Deus. E ele orou com o capitão e fez uma oração simples: Senhor, o Senhor agendou um compromisso para que eu possa pregar tua palavra em Bristol no sábado, e esse nevoeiro está impedindo que o navio prossiga. Por favor, Senhor, retire esse nevoeiro. Em nome de Jesus, amém. Uma oração simples, objetiva, mas repleta de fé e de confiança em Deus. Então, o capitão disse para ele: mas é assim que você ora? E aquele homem de Deus disse para o capitão: bem, eu não sei o que você está dizendo como assim. Eu oro conversando com Deus e crendo que Ele está me ouvindo. E se for da vontade dEle, Ele vai me atender. E eu sei que é a vontade dEle. E que se você subir, você verá o sol, porque o nevoeiro já se foi. O capitão duvidou, subiu. E quando ele chega lá em cima no navio, ele não vê mais nevoeiro nenhum. Meu querido irmão, nós precisamos crer, confiar em Deus. Nós não sabemos qual a vontade de Deus, mas devemos crer que, se for da vontade dEle, Ele é capaz de qualquer coisa, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível para mim e para você não é para o nosso Deus. Ore, confie, descanse. Nós não poderíamos terminar essa EBD sem orar. Começamos orando e vamos terminar orando. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, obrigado pela escola bíblica dominical e obrigado porque o Senhor nos ensina na Bíblia a respeito da oração, conversarmos contigo, confiarmos em Ti. Senhor, ensina-nos a orar. E muito obrigado pelo exemplo que Jesus deixou lá na cruz, orando. Naquele momento tão difícil, mesmo ali, em meio a tantas dores, mas Ele nos deixou o exemplo da oração. Senhor, desperta-nos para que possamos orar sem cessar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e obrigado por estar aqui conosco no canal da Videira, aprendendo mais da Palavra de Deus. Eu peço que você deixe seu like e que você se inscreva aí no nosso canal e divulgue o nosso canal. Ajude a Videira a espalhar a Palavra de Deus pelo mundo afora. Até a próxima.